Um garoto sobe lentamente as escadas, com o coração pesado pelos fragmentos de suas ambições despedaçadas. Ele anseia por uma vida repleta de risos, amor e amizade. Uma experiência escolar típica que parece perdida para sempre. Ao abrir a porta do terraço, a chuva bate em seu rosto. Essas lembranças despertam memórias dos últimos dias. Ele se lembra da surra brutal de segunda-feira. Isso levou à humilhação com água do vaso sanitário na terça-feira. Depois, veio a exposição online na quarta-feira. E na quinta-feira, ele fez um plano desesperado para escapar. Agora ele está na beirada. Ele contempla o abismo encharcado pela chuva. Seus olhos examinam o chão abaixo em busca do local perfeito para acabar com seu sofrimento. Sua mente está a mil. Ele acha que pode sobreviver se pular daquela altura. Mas então ele diz a si mesmo que precisa mirar no chão. O medo o domina enquanto o suor escorre pelo seu rosto. Ele se prepara para pular. Mas quando está prestes a desistir, uma voz suave e reconfortante quebra o silêncio, perguntando se há alguém ali. Ele se vira para quem está falando, imaginando se ainda há alguém no prédio e se pergunta como reagir. Ele se vira para ela, intrigado com o que ela está fazendo. Ela está olhando através de uma cerca de rede. Ele rapidamente diz a ela para esperar, preocupado que ela possa chamar alguém. Mas, em vez disso, ela se vira, segurando o cadáver de um corvo na mão. Ela mostra o corpo sem vida, explicando que ele já estava morto quando o encontrou caído no chão. Ele fica surpreso com as palavras dela. Ela pergunta se ele quer acabar com a própria vida e, se sim, por que ele não entrega a vida a ela. Ele ainda está em choque, incapaz de processar a pergunta dela. Ele pensa consigo mesmo. Do que ela está falando? A garota explica que morrer é um desperdício e que ele poderia dar a vida a ela para criar algo belo. As palavras dela o deixam atordoado, sem saber como reagir. Ela diz que ele ainda tem muito a viver e muitos bons momentos pela frente. Ele protesta, dizendo que ela não está familiarizada com a situação dele e não deveria agir como se tivesse todas as respostas para ele. Ele a acusa de ter vindo para zombar dele. Ela garante que essa não é sua intenção e que quer fazer bom uso da vida dele. As palavras dela o acalmam. Ela mostra o corvo morto novamente e pergunta o que ele pensa sobre ele. Ele a olha com uma expressão interrogativa, imaginando o que ela quer dizer. Ela acha o corvo bonitinho, mas ele discorda. Ela olha para o corvo com desgosto e o acha feio. Ela está do outro lado da cerca e concorda com ele. Para ela, o corvo morto era apenas uma coisa fedorenta e podre. Ela joga o cadáver do corvo para o lado. Suas palavras despertam memórias de bullying. As pessoas o chamavam de idiota e diziam para ele morrer logo. Ele olha para o corpo sem vida do corvo e pensa que ele está em um lugar melhor do que ele. Ele sente uma onda de tristeza ao refletir sobre sua vida. O corvo virou lixo depois de pousar, mas ele já se sente como lixo mesmo vivo. Desesperado e sem esperança, ele se abre com ela. Ela ouve atentamente e pergunta se ele quer morrer porque se sente como lixo. Ele concorda, admitindo que ela está certa, mas ao fazê-lo, não consegue deixar de se perguntar quem é ela para lhe dar um sermão, alguém que nem o conhece. Ela o surpreende ao revelar que não estava tentando impedi-lo de pular, deixando-o atordoado. Ela admite que não sabe muito sobre ele, mas percebe que ele está vivendo uma vida miserável. Ela finge estar tirando uma foto dele e pergunta se ele está realmente satisfeito em ser lixo pelo resto da vida, questionando sua aceitação do estado atual. Suas palavras o inflamam e ele nega com raiva que esteja bem com isso. Ele fica furioso e desafiador, insistindo que não se sente bem em ser lixo. Ele admite que quer fazer amigos, levar uma vida normal e rir de coisas sem sentido com os outros. Ele anseia pela alegria da amizade e da camaradagem. Ele até sonha em aproveitar ao máximo sua adolescência, mesmo que ter uma namorada pareça fora de alcance. O rosto dela se ilumina de entusiasmo quando ela responde, dizendo que se é isso que ele quer, ela lhe concederá essa vida. Seu entusiasmo repentino o pega de surpresa, deixando-o perplexo. Antes que ele possa processar suas palavras, ela pula a cerca sem esforço e se aproxima dele. Seus nervos à flor da pele conforme ela se aproxima e lhe diz que, se ele realmente quiser viver o resto dos seus anos de ensino médio, deve entregar o controle de sua vida a ela. Ele deve se tornar seu fantoche, e só então encontrará a felicidade.
Ela se oferece para ser sua namorada, com um sorriso brincalhão enquanto pergunta se é realmente um mau negócio. Com um brilho travesso nos olhos, ela se aproxima, perguntando-se em voz alta se ele aceitará sua proposta. Sua resposta é firme, sua voz inabalável, enquanto declara que não quer. Sem se deixar abater, ela agarra sua gravata, puxando-o para mais perto. Mas em sua ânsia, seu pé escorrega. Num instante, ambos caem da borda do prédio. Enquanto despencam em direção ao chão, ela lhe diz que, se ambos sobreviverem, ele terá que se tornar seu fantoche. Ela faz essa exigência em um tom calmo e sereno, apesar da situação terrível. Em uma busca desesperada por conforto, eles se agarram, seus corpos suspensos no ar, segurando-se firmemente. O garoto pensa consigo mesmo que vai morrer. Enquanto caem, sua mente retorna aos seus colegas de classe e seus comentários repugnantes. Ele se lembra da humilhação de ter um deles colocando os pés em sua cabeça, gravando um vídeo e forçando-o a limpar a bagunça com a boca. A lembrança de estar naquele estado miserável, com um dos garotos gravando sua humilhação, ainda arde em sua mente. Ele se pergunta por que coisas tão terríveis continuam acontecendo com ele. Por que ele é sempre o alvo da crueldade deles? No momento presente, enquanto eles despencam em direção ao chão, ele pensa naqueles colegas e deseja que eles apodreçam no inferno por sua crueldade. Quando toda a esperança parece perdida, ambos caem em um denso aglomerado de arbustos que amortece a queda e os salva de um desfecho inevitável. O menino grita de dor, agarrando o braço, e pensa que o quebrou. A menina, por outro lado, fica satisfeita e pergunta se a queda não doeu o suficiente para acabar com eles. Ela parece emocionada por eles terem sobrevivido e o pega no colo, começando a dançar com ele. Ela declara que, a partir de agora, ele é seu fantoche e segura suas mãos, dizendo animadamente em voz alta que ele agora está sob seu controle e ela vai puxar os cordões dele. Enquanto dançam juntos, ele pensa consigo mesmo, com uma expressão sombria sobre as ações dela. Ela diz para ele se considerar um carrinho de controle remoto sob seu controle. Ele pergunta por que ela está fazendo isso, por que quer controlá-lo. Ela responde que está cansada da própria vida e quer criar uma vida perfeita para outra pessoa. Ela segura a mão dele e jura que o levará à felicidade, se ele for seu fantoche. Ele olha para ela em busca de respostas e pergunta se é realmente possível ser feliz. Se for, então ele não se importa se é um fantoche ou não. Ele diz a ela que só quer ser feliz. Ela responde que é claro que ele pode ser feliz. Ela diz que sua primeira prioridade é garantir que ele tenha uma vida feliz. Ela diz a ele para fechar os olhos. Ele os fecha e ela o beija. Ele abre os olhos, chocado, e pergunta se ela acabou de beijá-lo. Ela pergunta se ele sabe o que são beijos. Ela explica que o toque físico ativa a ocitocina, o hormônio da felicidade. Ela exige que todos os seus fantoches sejam felizes. Meias a uma história com um final feliz é sempre melhor. Ela afirma que a felicidade dele depende de seguir suas ordens, lembrando-o de que ela não precisa de um fantoche desobediente. Se ele desobedecer, ela pode simplesmente quebrá-lo. Ela pede que ele compartilhe um de seus desejos. Se o gênio que realiza desejos aparecesse, o que ele desejaria? Ele se pergunta se há algo que possa desejar e decide se vingar de seus valentões. Ela sorri e lhe dá um tapinha na cabeça, garantindo que fará acontecer. Ela fica encantada com o pedido de vingança dele e jura tornar realidade sua fantasia de vingança. O garoto deita na cama, pensando que a garota é uma esquisita. As palavras dela ecoam em sua mente. Ela prometeu realizar seu desejo. Ele olha para o próprio braço, envolto em bandagens, e zomba da ideia de que tudo mudará. Por que ele não podia simplesmente morrer? Com um suspiro, ele coloca os braços atrás da cabeça, refletindo sobre o passado. Desde o primeiro dia de aula, nada deu certo. Ele ri amargamente, achando absurdo ser intimidado por algo tão trivial. Sua vida parece sem valor. Enquanto está ali, ele deseja, com o coração pesado, que o amanhã nunca chegue. Mas chega e ele se vê voltando para a escola. Chega na sala de aula e se dirige à sua carteira, onde palavras cruéis como lixo morre e desaparece, ou são rabiscadas. Um colega o nota e comenta sobre seu retorno. Um dos 3 garotos que o intimidaram antes zomba, chamando-o de lixo e acusando-o de feder a sala inteira. Ele os encara com tristeza, enquanto o mesmo garoto, ainda rindo, pergunta se ele quebrou o braço.
Pegando uma caneta, o valentão afirma ter uma ideia, sugerindo que escrevam desejos em seu gesso. Enquanto o garoto tenta se aproximar, ele se esforça para impedi-lo, recebendo uma provocação por ser um estraga-prazeres. O valentão sorri e o manda voltar para seu lugar antes de se dirigir a toda a turma, anunciando que tem algo muito legal para mostrar. Ao ouvir isso, ele pensa que o garoto sempre faz o que quer. De repente, o garoto lhe dá um chute rápido na nuca, fazendo-o cair no chão. Rindo, o garoto se gaba de seu chute certeiro e imediatamente pergunta aos amigos se alguém o filmou. Um deles confirma, enquanto o outro, referindo-se a ele como Ryuya, comenta que ele é louco. A vítima olha para cima, apenas para ver Ryuya em pé sobre ele, sorrindo. "Levante-se já", exige Ryuya, puxando-o pela gravata. "Hora do segundo round", zomba, prometendo usar os punhos desta vez antes de desferir um soco. Nesse momento, uma garota entra na sala de aula, cumprimentando a todos alegremente com um bom dia. Ela pergunta o que está acontecendo, deixando a professora visivelmente tensa. Os garotos congelam, com a atenção agora voltada para a novata. O garoto que estava sendo espancado também olha para ela e se assusta ao perceber que ela é a mesma garota que conheceu ontem. Os valentões ali observam, comentando como ela é fofa, e um deles pergunta de qual turma ela é. A professora, ainda intimidada, apresenta-a como uma aluna transferida. Um dos valentões, surpreso, pergunta por que eles foram informados antes. A professora, ligeiramente apologética, explica que o anúncio foi feito durante a assembleia de ontem. O valentão, agora se sentindo culpado por não ter prestado atenção, pede desculpas e pergunta seu nome. Ela ri, escrevendo seu nome no quadro negro. Tonta Kubaru. O valentão, intrigado, aproxima-se dela e elogia seu nome fofo. Então ele pega o celular e mostra seu código QR e pede a identidade dela. Ela compartilha o código e ele rapidamente a adiciona como amiga, sugerindo que conversem mais depois. Enquanto isso, o garoto que estava sofrendo bullying se afasta, sentindo-se derrotado. Mas então, tomada ou nota, seu olhar se suavizando. Ela pergunta sobre o gesso e pergunta seu nome. Sorrindo, ela caminha até ele, com os olhos cheios de genuína preocupação. "Perdi a chance de te perguntar ontem", diz ela, ficando perto, seu interesse por ele imperceptível. Ela se aproxima do garoto e pergunta seu nome. "Kibayudu", ele responde baixinho. Ela sorri, achando o nome dele bem legal. Ryuya, observando a interação deles, sorri e provoca, parecendo que está afim dele. Ele brinca dizendo que ela deve ter um parafuso a menos e tenta humilhar Kiba ainda mais contando uma história constrangedora, rindo ao se lembrar de como Kiba pisou em cocô de cachorro no primeiro dia. Em vez de rir, ela pega a mão de Kiba e o conduz até Ryuya. Com um tom calmo, mais firme, ela pergunta: "Por que eu deveria me importar com a sua piada?" Sua voz carrega um tom de desinteresse, deixando claro que ela considera a tentativa de Ryuya de envergonhar Kiba completamente sem importância. Ela se vira para o professor e pergunta onde fica seu lugar. O professor, ainda assustado, aponta para o lugar dela ao lado dele. Ela não consegue se livrar da sensação de que isso deve ser o destino. Encantada por estar sentada ao lado dele, ela se acomoda em seu lugar, incapaz de parar de sorrir. Ele a olha de relance e, percebendo seu entusiasmo, sorri de volta. Ryuya parece ter perdido a chance de impressioná-la. Ele franze a testa e se vira, resmungando para si mesmo. A professora começa a aula, aliviada por a comoção ter se acalmado. Ela gesticula para que ele se sente ao seu lado, e os dois se sentam juntos. Ele os observa pensando consigo mesmo que ela o escolheu, um perdedor que pisou em cocô de cachorro, e se perguntando por quê. Ele não consegue entender por que ela está sendo amigável com ele. Ele acha que isso não pode estar acontecendo e diz a si mesmo para sumir da vista dele, chamando-o de pedaço de lixo. Ele pega o celular e manda uma mensagem para alguém, convidando o aluno transferido a postar o vídeo. Ele sorri, satisfeito com o plano. Enquanto isso, eles se sentam juntos na escada. Ele menciona que é hora do almoço e pergunta se ela quer jantar com outra pessoa. Ela prefere não jantar, achando que esta é a oportunidade perfeita para uma reunião estratégica. Ele parece curioso e pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela pergunta se eles não conversaram sobre isso ontem ou se ele já se esqueceu. Ela está animada para se vingar dos valentões. Ela menciona ter sido convidada para o bate-papo em grupo da turma e mostra o celular para ele. O vídeo constrangedor dele está na tela.
Ela acha que o cara queria a atenção dela e ficou chateada quando não recebeu nenhuma. Ele segura a mão dela e parece miserável. Ele não quer que ela assista ao vídeo. Ela diz que é tarde demais, que ela já tinha visto. Ele fica na defensiva, envergonhado de estar nu no vídeo. Ele cobre o rosto com a mão e pergunta por que ela assistiu. Furioso, ele diz a ela que, embora possa ser um pouco constrangedor para ela, é algo que ele não quer que ninguém veja. Ela pergunta se isso é verdade, ressaltando que o vídeo não foi publicado publicamente. Ele acha que só foi compartilhado no chat do grupo. Ela sugere que eles mesmos publiquem, assumindo o controle da situação. Ele fica boquiaberto com a sugestão. Ela mostra o vídeo novamente, sugerindo que eles mesmos o publiquem. Ele reage com raiva, recusando-se a fazer algo tão humilhante, insistindo que ninguém em sã consciência faria isso. Enquanto ela continua mostrando o vídeo, ele dispara, perguntando se ela não tinha ouvido o quanto ele o odeia. Frustrado, ele sente que ela não está ouvindo. Ela pergunta calmamente se ele não quer que o vídeo se espalhe, e ele grita que sim, antes de exigir saber por que ela está sendo tão persistente. Ela o lembra que se vingar de seus valentões foi ideia dele, e ela só está ajudando-o a atingir esse objetivo. Ele resmunga que deve haver outras maneiras de se vingar. Ela o desafia a compartilhar seu plano, oferecendo-se para mudar de tática, mas deixando claro que ele não tem escolha a não ser confrontar o vídeo novamente. Ele fica em silêncio, subitamente imóvel. Ela então afirma friamente que não há vingança sem risco, questionando se ele é tolo demais para entender isso. Ele olha para baixo, derrotado. Ela suaviza o tom, lembrando-o de que sua vida quase acabou ontem e o tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem. Ela o encara e diz que, se ele foi forte o suficiente para ficar em pé na borda, então isso não deveria ser um grande problema. Ela o acusa de não ser corajoso o suficiente para acabar com seu sofrimento, e ele grita furiosamente de volta que estava genuinamente pronto para morrer. Ela se aproxima dele dizendo que se ele estava disposto a correr esse risco, então não era grande coisa. Ela revela que criou uma conta e escreveu uma mensagem para ele mostrando seu celular. Ela diz que tudo o que ele precisa fazer é pressionar o botão de upload. Ele fica surpreso ao ver a mensagem, que é sobre bullying gay. E percebe o que ela está planejando. Ela esclarece que eles vão fingir ser os valentões e que, ao fazer isso, estarão usando uma tática inteligente. Ela observa que, online, é mais eficaz para o culpado postar descaradamente seus crimes do que a vítima confessar sua história. Essa abordagem tem mais chances de gerar justiça popular. Ela enfatiza que, ao publicar o vídeo, eles capturarão a atenção de todos e garantirão o máximo impacto. Seu plano é usar as próprias ações dos agressores contra eles, virando a mesa e colocando-os sob os holofotes. Ela acrescenta que a nova conta não tem seguidores, mas, ao usar hashtags populares de streamers e outras hashtags virais, seu vídeo, cheio de sofrimento, viralizará rapidamente e incendiará a internet. Ela se aproxima dele com um sorriso satisfeito, dizendo que, assim que o vídeo for lançado, eles podem deixar a sociedade fazer a sua própria justiça. Ele expressa preocupação, apontando que esse plano causará muitos problemas para a escola. Ela lhe diz sem rodeios que a escola não se importa com ele e que ele é o único que pode se salvar. Ela tenta animá-lo, insistindo que ele tem o poder de assumir o controle de sua situação. Ignorando suas preocupações com os adultos, ela argumenta que eles são muito apáticos para ajudá-lo de qualquer maneira. Ela o avisa que, se ele não agir agora, ele será miserável para o resto de sua vida, perguntando se é isso que ele realmente quer. Insistia para que ele fizesse o que ela dizia. Ela via o suor em sua testa enquanto ele, hesitante, perguntava por que tinha que fazer aquilo. Ela respondia calmamente que isso o deixaria feliz, assegurando-lhe que sempre estaria lá para protegê-lo. Relutantemente, ele publicava o vídeo e assistia ao upload, dizendo a si mesmo que ninguém notaria, já que a conta não tinha seguidores. Ele sentia uma breve sensação de alívio, convencendo-se de que, claro, ninguém veria. Mas então, para sua surpresa, os comentários começaram a chegar. Enquanto ele rola os comentários no celular, o medo toma conta, fazendo suas mãos tremerem até o aparelho escorregar de suas mãos. Percebendo a reação dele, ela se aproxima e sussurra em seu ouvido, assegurando-o de que ele fez um bom trabalho. Ela o abraça por trás e se abaixa para pegar o celular do chão. Segurando-o na mão, ela comenta que eles não têm escolha a não ser esperar e voltar para a aula. Enquanto isso,
um aluno corre até Ryuya, com a preocupação estampada no rosto. "O que está acontecendo?" ele pergunta. O garoto pede para ele verificar o bate-papo do grupo e parar de fumar. Ao ver a mensagem, Ryuya fica chocado e pergunta se é real. Rindo, ele descarta a mensagem como se fosse apenas um tweet, dizendo que não está claro quem a postou. Ele apaga o cigarro, afirmando que todos vão esquecer em breve. Ele duvida que alguém consiga rastrear a escola e, mesmo que conseguisse, acha que ninguém teria coragem de aparecer, o que só o faz rir ainda mais. No entanto, seu riso é abruptamente interrompido quando alguém se aproxima. Seu companheiro vai embora, mas o recém-chegado desafia a confiança anterior de Ryuya, insinuando que alguém realmente tem a coragem de confrontar a situação. A pessoa ergue o celular, exibindo o canal de violência Bakabak. Ryuya parece surpreso e pergunta quem é. O garoto, chocado por Ryuya não conhecer Bakibo, revela que Bakibo tem 5.000 inscritos. Ele então ergue uma pulseira, dizendo que Ryuya será um convidado na transmissão de Bakibo, enquanto tenta colocar a pulseira em Ryuya, que resiste e lhe dá um tapa. O garoto rapidamente vira a câmera para si mesmo, mostrando ao público que Ryuya o agrediu e perguntando se eles viram a conversa. Ele diz a Bakibo que foi apenas um acidente, mas pergunta se Ryuya é desculpa. O garoto então vira a câmera para si mesmo e pergunta ao público se ele diz às suas vítimas que foi um acidente também, ou se ele diz isso mesmo quando está se unindo contra uma pessoa indefesa. Em resposta, Ryuya tenta explicar que eles estavam apenas brincando. No entanto, o questionamento de Bakibo o coloca em uma situação difícil, e ele está lutando para justificar suas ações. O garoto diz que acha que tudo é diversão e brincadeira e fica chocado com sua atitude. Mas Kibo diz à plateia que ele é um merda e que caras como ele são os que arruinam a sociedade deles. Ele também afirma que é por isso que eles precisam lhes dar uma lição e demonstra sua concordância, com a plateia acenando e gesticulando em apoio aos comentários odiosos. Ele diz a ele que ele é o pedaço de lixo que só intimida os fracos e merece ser punido. Então, ele o soca brutalmente no peito, fazendo-o cair no chão. Ele volta para a transmissão, falando consigo mesmo sobre como a filmagem ficou borrada porque ele estava segurando a câmera. Ele se recompõe e começa a transmitir novamente, desta vez mostrando Ryuya lutando para se levantar do chão. Ele começa a falar com o público novamente, dizendo que não o atingiu. Ele vira a câmera para mostrá-lo, que ainda está usando a pulseira do Bakibo, e explica que qualquer pessoa usando a pulseira concorda em participar do seu conteúdo. Ele revela que tudo foi apenas uma encenação e o aprecia por fingir que foi atingido de forma tão convincente. Ele garante ao público que ninguém se machuca em seus sonhos. O público online começa a comentar, dizendo que sabia que era uma brincadeira o tempo todo. Ele fica surpreso que o pessoal do chat tenha entendido a piada e olha para ele fazendo uma última pergunta. Ele pergunta por que Ryuya o intimidou em primeiro lugar. Em resposta, ele pensa por um momento, tentando se lembrar do motivo. Então ele conta que, se não se engana, viu Yuta caminhando sozinho, com as costas retas e com um ar descolado. Mas quando ele pisou em cocô de cachorro, não resistiu e começou a zombar dele, dizendo que seus tênis novos deram azar. Ele também menciona que as garotas que passavam notaram a situação. Ele se dirige às garotas, dizendo que acabou de pisar em cocô de cachorro e zomba dele. Uma das garotas tenta impedi-lo, mas ele diz que é engraçado, comparando a escorregar em uma casca de banana, que é exatamente o estilo dele. Ele diz a ele que tem uma ótima piada para fazer. Em resposta, ele olha para ele com raiva e diz que não é engraçado. Então ele diz a Yudo para parar de olhar para ele daquele jeito, e os dois caem na gargalhada. Agora ele diz que só queria ser amigo. Ao ouvir isso, Bakibo o acusa de estar apenas querendo ganhar pontos de pena. Ele chuta Ryuya na cabeça. Enquanto isso, na sala de aula, o professor anuncia à turma que Yusami-kun foi agredido por um invasor durante o almoço. Os alunos começam a cochichar entre si sobre Ryuya. Yudo, ao saber da notícia, presume que as autoridades já foram contatadas e que o culpado já foi preso. O professor então acrescenta que Yusami-kun foi hospitalizado devido à gravidade dos ferimentos. Depois que a professora manda os alunos para casa mais cedo, Yudo e Tomata Kubaru conversam tranquilamente. Ela lhe diz que o objetivo deles foi alcançado e que ele não é mais alvo de bullying, mas ele questiona se eles fizeram a coisa certa, visto que o vídeo continua circulando online.
Kiba confessa que ainda está tomado pelo medo e pela incerteza, então ela se aproxima dele e pergunta se ele quer faltar à aula amanhã e ir a um encontro. Enquanto a olha nos olhos, ele não consegue evitar sentir um forte desejo de ver o futuro que ela lhe reserva para testemunhar a vida que ela o ajudará a construir. Ela o convida para um encontro e na manhã seguinte ele acorda cheio de expectativa para o passeio. Apesar de mal conseguir dormir, ele se arruma rapidamente, ajeitando o cabelo e se perguntando por que está tão nervoso. Na estação, ele vê Tamada com uma roupa chamativa. Ela sorri ao vê-lo e pergunta por que ele ainda está de uniforme. Ele explica que, se não trocasse de roupa, seus pais saberiam que ele estava matando aula. Ela concorda, dizendo que faz sentido e diz para ele ir se trocar. Depois de se trocar, ele sente uma mistura de excitação e constrangimento, pensando em como ela é fofa e se sentindo um pouco patético por ser tão fácil de agradar. Ao saírem, ele percebe dois garotos tentando flertar com ela enquanto ela está absorta no celular. Ele presume que estejam dando em cima dela. Tomata se aproxima dele, pega seu braço e o repreende de brincadeira por demorar tanto. Ele se desculpa. Os garotos, ao vê-los juntos, decidem ir embora, murmurando que ela tem namorado. Tomata então segura sua mão e sugere que visitem o aquário. No aquário, Tomata se maravilha com a paisagem, explicando como tudo é lindo. Ela se empolga com o tubarão e brinca que um dos pinguins se parece com ele. Na praça de alimentação, ela pergunta se ele está se divertindo, ao que ele responde que sim. Ela diz que fica feliz em ouvir isso. Ele então pergunta por que ela o convidou hoje. Ela explica que é para o futuro dele, para ajudá-lo a ganhar experiência em relacionamentos, para que ele não estrague seu primeiro encontro de verdade. O encontro de hoje é um ensaio, ela diz, para moldá-lo no príncipe encantado ideal. Quando ele pergunta se ela quer continuar saindo com ele, ela olha para ele e diz que, na verdade, não gosta dele.